Olá, ok, bom dia, aqueles que vão passar por aqui, né, no dia de hoje, nesse dia lindo que o Senhor nos deu. E hoje eu quero falar diretamente para você, né, mãe, pai, professora que passa por aqui, e uma pergunta, né, que vem para a gente, né, você quer filhos inteligentes, né, e pensantes? A nossa proposta é trazer ao conhecimento dos pais uma metodologia que ajuda seu filho a raciocinar. E a raciocinar de uma maneira específica, peculiar, que é de acordo dentro das verdades de Deus, dentro dos princípios de Deus. Então, é interessante, né? Até a gente fazer essa pergunta, né? Como está o seu acesso ao seu filho, né? Como que você está conseguindo fazer essa interação com o seu filho para que ele sinta a tua casa um ambiente gostoso, um ambiente de acolhimento, né? Que você sinta que ele está interagindo com a movimentação da sua casa, né? Então, como está esse ambiente? Nós sabemos, já falamos aqui várias vezes, já fazemos palestras mostrando que os princípios de Deus são como sementes, né? E que precisam ser plantados no coração dos nossos filhos. Então, como é que está essa ambientação da sua casa para que você comece a trabalhar essas sementinhas, né? E inspire seus filhos a abrir seu coração, abrir a sua mente para compreender, né, toda essa verdade. E essa verdade faz uma grande diferença. Nós temos algumas palavras que chamam assim, palavras para entesourar, né? Então, guardar no tesouro, né, que é o nosso coração. É a gratidão, é a alegria, é a sabedoria, é a busca pelo conhecimento. Porque a busca pelo conhecimento vai trazer entendimento, vai trazer autoridade. E, na verdade, se a gente for lá atrás, no início, no começo de tudo, porque o nosso método é uma educação por princípios, e se a gente for pensar o que é um princípio, né, é o início de tudo. É a sementinha que está lá, que vai germinar, que vai brotar e vai nascer um pezinho, né, de feijão, um pezinho de limão, o que for que aquela semente, qual é o propósito daquela semente? Qual é o DNA daquela semente que vai gerar alguma coisa? Então, se você trabalhar essas palavras, isso vai se aproximar do teu filho. Ensinar o teu filho a ter gratidão, gratidão pelo sol, gratidão pelo ar que ele está respirando, gratidão pela família, gratidão pela casa, pelos pais, pela sua própria vida, né? E isso vai trazer alegria. Quando ele entender o propósito que existe na vida dele, ele vai se alegrar e vai saber que ele não está sozinho, que ele está dentro de uma família, que ele está dentro de um núcleo com pais que o amam e os pais querem que ele se desenvolva, que ele chegue, né, ao final da carreira dele. Claro que você tem que mostrar o caminho que ele precisa percorrer, né? Por isso nós estamos fazendo um clube do livro, né? Se você for no meu Instagram, você consegue entrar em contato comigo no direct para você entrar nesse clube do livro. Nós estamos estudando o livro do Paul Gelli, que é Educação por Princípios, como estruturar um currículo dentro das verdades de Deus. Então, se você tiver interesse por esse estudo profundo, você entra em contato comigo no Isabel Lavor, está aqui embaixo, né? @Isabel Lavor é o meu Instagram. Então, quando você trabalha com seu filho a busca do conhecimento, ele vai entender o caminho que ele precisa percorrer. E também você precisa mostrar para ele aonde que ele vai chegar, aonde que nós precisamos chegar. Cada um de nós, né, carregamos uma identidade, uma individualidade e uma missão, né? Então, por que nós estamos aqui? Para que, né, nós existimos? Então, qual é a sua expectativa, né?
de seu coração, como é que está seu coração em relação à educação do seu filho. Então, a proposta desse vídeo é exatamente essa, né? De estar trazendo para você um coração de Deus. Então, o Senhor precisa de famílias que se movam em unidade para proclamar uma obra, né, com as verdades de Deus, né? E é uma obra completa, porque Jesus já consumou isso na cruz, a nossa vitória. Ele não só redimiu o homem, a mulher, mas também a família, o casamento, tudo que gera, né, em torno de uma família, né? Então, essa visão muda o mundo. Se você mudar a sua família, se você conseguir levar para o seu vizinho, para os seus parentes, para os seus amigos, essa verdade, isso vai mudando o ambiente que rodeia você, sua casa, né, onde você mora. Então, Deus continua com a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra. É o lugar de unidade. E para só você entender, na natureza, que é o que a gente trabalha, ensinando as crianças as verdades de Deus, mostrando o próprio Deus, na própria natureza, ou melhor, a própria natureza, ela tem a essência de Deus, ela tem o DNA de Deus, ela tem a própria assinatura de Deus ali. Não adianta compreender, querer compreender o nascimento de uma criança, fertilização, né, que acontece dentro do útero, sem colocar Deus nisso. É impossível, né? Ontem eu estava vendo um cientista, estava ouvindo um cientista falar da teoria de Darwin e tudo, e algumas coisas ele falava, refutava, e falava sobre essa grandiosidade que é. Ele não se identificou como cristão, mas a postura dele é de entender que existe uma mente inteligente através de todo esse desenvolvimento, esse mecanismo da fertilização, né? E também até da semente, quando você planta uma semente, coloca uma semente na terra, você coloca a semente na terra. Mas quem vai trazer o poder dessa semente germinar, gerar, brotar e vir uma árvore, vir crescer uma árvore é Deus. É essa mente inteligente que nós temos. Então, se nós queremos filhos inteligentes e pensantes, nós temos que pensar a, qual é a linha que nós precisamos seguir para puxarmos essa linha que vem lá da criação, que vem lá do início, para que nós possamos entender que todo esse processo dessa metodologia que a gente vem demonstrando, ela está resgatando o propósito de governo dado lá no início para o homem, né? Foi dado na criação. Você tem que tomar domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre as frutas, sobre as sementes. Não é tomar domínio sobre o homem, é tomar domínio sobre a criação. Para quê? Para que a gente desenvolva essa criação e para que a gente possa usufruir essa criação. Todo fruto que vem desse processo de crescimento. E nós também, o seu filho também passa por um processo de crescimento. E aí, nós, os pais, precisamos estar juntos nesse processo. Mas no final de tudo, Deus está querendo entender, fazer, preparar esse teu filho, esse homem de Deus, esse futuro grande profissional, uma mulher, né, de peso, que pense, que faça o outro pensar, que melhore a sociedade, que traga uma resposta, que seja uma solução para a sociedade e não mais um problema. Então, se você quiser de fato isso, você precisa abraçar uma educação para o seu filho que tenha em base, na sua base, os princípios da verdade de Deus, né? Então, Deus criou o homem com competências divinas e deu um propósito para governar sobre toda a criação, dizendo: tenha domínio, né? O Senhor vai trazer o seu reino aqui na terra, sobre toda a terra, mas antes ele precisa estabelecer dentro de cada filho esse reino.
esse entendimento, essa, essa inteligência, esse pensamento de que somos nós que vamos trazer. O Senhor já fez toda a base, Ele já deu a criação, já colocou todas as coisas, os alimentos, a nossa casa, nossa família, deu a fertilização, a criação de filhos, a procriação de filhos, para que a gente o quê? Cresça e enche a terra, por glória de Deus. Vai encher de uma maneira ou de outra. Se nós nos propusermos a participarmos desse grande desenvolvimento, nós vamos estar ali felizes sabendo que nós somos participantes, não só do início, do trabalho, da execução, mas como também da vitória e tomando, né, os frutos que vão vir, que vêm depois de uma colheita bem feita, né? Então, tudo isso está ligado, né, ao ensino, a uma mentoria muito próxima. Eu vou estar vindo toda semana falando sobre esse processo educacional e te dando detalhes de toda essa educação. Então, o ensino de nossos filhos é uma mentoria próxima, né? Que o termo original grego, Jesus usou nessa expressão, foi fazer discípulos, é instruir seu filho para torná-lo erudito. O que é erudição? Erudição é uma bagagem grande de conhecimento, não só uma bagagem que você traz a informação ao cérebro como um detalhe, a prática, o manuseio dessas ferramentas para a execução, porque, na verdade, o meio desse processo para chegar a um fim proveitoso é treinar e discipular seu filho para que ele venha a ser um líder servidor. É um líder que está, é uma pessoa que está tão cheia do conhecimento, está tão plena do conhecimento de Deus, que consegue transbordar para o seu coleguinha, que consegue trabalhar e transbordar para o seu vizinho, coleguinha vizinho, para os seus vizinhos, as crianças, e vai aumentando, vai ampliando. É como se fosse uma onda. Você já viu quando a gente joga uma pedrinha no lago? Faz aqueles movimentos de círculos circulares na água, é isso que acontece quando a gente traz a palavra de Deus para o conhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. É como se aquele movimento é potencializado. Então, vai abrir o entendimento de alguém que você for falar sobre os princípios de Deus. Então, esse discipulado é uma instrução para seu filho se tornar sábio, para ele se tornar erudito, para ele gostar de pensar, para ele gostar de estudar. O que está acontecendo com a nossa educação? Que as crianças querem, talvez, fugir da escola, elas ficam pegando algum caminho de fuga. Por que elas não gostam de ler? Mas eu tenho contato com uma geração que ama ler, que ama se instruir. Então, o que está acontecendo? Por que uns conseguem e outros não conseguem? Então, nós estamos aqui para poder te ajudar a entender como é que você vai conseguir tornar o seu filho leitor, como você vai conseguir que o seu filho ame estudar, ame aprender, porque ele vai ter um propósito para aprender aquele conhecimento. Então, esse método, ele aponta para um processo prático, muito prático, mas tem que ser contínuo e sistemático. O que significa isso, Isabel? É que você precisa ter rotina, você precisa ter uma sistematização das suas atividades a nível de levar o seu filho o conhecimento, né, da verdade de Deus dentro de cada a área, né, que está representado pela matéria. As matérias são a representação de cada área da vida humana e você vai trazer de uma forma prática, né? Você pode montar uma horta, você pode trabalhar a semeadura, né, das sementes, cada semente, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Nós podemos fazer um clube de leitura de crianças, que é o que eu
vou daqui a pouco começar a fazer, né? Só estou pegando um pouco de fôlego nesse grupo de pais e vou daqui a pouco entrar com o Clube do Livro para adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes. Então, tudo isso é uma coisa prática. Nós precisamos criar maneiras de ativar, né, o cérebro dos nossos filhos para que eles sejam inteligentes, para que eles tenham uma atitude inteligente em relação ao conhecimento que nós precisamos ter, né? Então, ele tem que ser sistemático, ele tem que ser diário, ele tem que ser repetitivo, haver um treino. Imagina, né, que seu filho quer ser um grande atleta. Como que é a vida de um atleta? Alimentação, né? Não pode engordar, exercícios diários, frequentes, disciplina, né? Então, dessa mesma maneira, como alguns querem habilitar o seu corpo para uma corrida mais longa, para que faça algum esporte, assim também nós precisamos exercitar a nossa mente e a mente dos nossos filhos. Então, toda educação, toda metodologia de educação por princípios, ele amplia o conhecimento. Claro que é dentro de uma filosofia cristã, a base é cristã. Então, nós levamos seu filho a raciocinar segundo verdades de Deus. E nós queremos trazer tudo que é de bom, né? Que é agradável. Né? Deus tem um caminho sobremodo excelente para nós. Então, precisamos desejar tudo isso, né? Então, precisamos estar relacionando essas verdades, essas sementes de verdade, aos conteúdos das matérias. Cada matéria representa uma área. Matemática representa a área dos números, das operações matemáticas, da álgebra, né, da geometria, das figuras geométricas. A história trata de uma história de todo um povo, desde lá o início de tudo. A geografia já estuda os locais aonde a história aconteceu. Então, esse local era propício, por que às vezes Deus mandou um monte? Então, cada situação geográfica tem um porquê. Quando você entra nessa área, você amplia a curiosidade do seu filho e essa curiosidade vai abrir um espaço para o conhecimento entrar. Então, o processo educacional, ele sempre vai iniciar com uma mentalidade de governo, né? Por que que nós precisamos ter o conhecimento sobre alguma coisa? Para que nós possamos entender melhor aquela área e possamos atuar de uma maneira melhor, com mais conhecimento, porque o conhecimento traz autoridade de poder agir sobre aquilo que eu tenho conhecimento, né? Então, esse governo precisa ser trabalhado e implementado dentro da mente dos nossos pequeninos, desde pequenos. Então, desde pequenos, tem uma série de atitudes, né, de situações dentro de casa que você já pode ir trabalhando isso, né? Então, levar os nossos filhos ao conhecimento desse padrão é maravilhoso, né? Eu queria te convidar para que você venha fazer parte, né, desses estudos. Nós temos uma série de materiais, nós temos uma apostila, nós temos um projeto de escola para pais, né, que inclusive temos um em andamento, devemos abrir turmas para o ano que vem. Então, tudo isso é uma semeadora, né? E eu tenho aqui uma imagem, né, de quando você semeia, de acordo com como você semeia, você vai colher. E aí depende do tipo de solo, depende da terra estar adubada. Não pode ser de uma maneira superficial, porque senão vem os passarinhos e comem, né? Ou então é pedregulho, porque não vai ter raiz profunda. Então, é segredo criar relação entre princípio e a matéria. E isso tudo aplicado à nossa vida, né? Então, eu queria te convidar, né, para você continuar seguindo aqui o nosso canal
entendendo, né? E eu vou falar no próximo vídeo sobre os benefícios do método na prática, né? Ensinando por princípios, e vou falar quais são os benefícios que nós vamos obter com a prática desse método, né? Então, entra, né, no canal, assiste esse, já tem um outro vídeo, vai lá no meu Instagram, né, @isabel.lavô, entra lá, manda uma mensagem no direct, fala que você está interessado, né, se tiver no Clube do Livro, que é muito bom, e através da prática, né, desses princípios, e através da leitura que seu filho vai começar a adquirir a partir do momento que ele despertar uma curiosidade sobre algum assunto, né? E aí vai da gente trazer uma expectativa, inspirar como colocar tudo isso para ele, para que ele seja um grande homem, um grande profissional, para que ele venha tomar domínio, né? Tenha uma ingerência, né, na vida profissional dele. É alguma coisa que o estimule tremendamente, né? Dê brinquedos que vão desenvolver o raciocínio, como o Lego, né, fazendo para que ele possa montar, né, várias coisas e montar histórias. Eu trabalho com os meus alunos com material de sucata, e eles amam. Então, um dos meus alunos já tem um pote, uma cesta, que ele guarda rolo de papel higiênico, né? A gente vai usar. E a gente monta várias histórias a partir da montagem de um personagem em cima de um rolinho de papel higiênico. E eles contam as histórias com esses personagens, né? Então, tenho várias ideias para te dar, porque hoje em dia eu ainda aplico. Eu aplico toda essa educação por princípios trabalhando junto com a arte, que é o que eles gostam, né? Contar histórias, recontar as histórias que a gente conta para eles, e para tirar o que é bom daquela história, o que que foi bom, por que que um personagem teve esse resultado, o que que faltou nele, para que eles possam aprender. Então, não façam isso. Eu não preciso falar, não façam isso, mas eles vão perceber que aquele personagem teve uma determinada consequência que não foi legal. Por que que não foi legal? E a gente vai trabalhando toda essa prática de vida. Então, ficamos por aqui agora e eu te convido para o próximo vídeo, né? Que eu vou estar falando sobre os benefícios desse método, né? Então, utilizando o método na prática, vai fazer o que com o seu filho, tá bom? Então, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!